Faz quase 10 anos que eu sou fotógrafa e uma coisa que eu sempre escutei é que pessoas tímidas são um problema para foto. Se você é uma pessoa tímida, se você percebe que a timidez é algo que está presente ali na sua vida, isso vai necessariamente ser um problema na hora da foto. E eu tô aqui para te falar que não. Pessoas tímidas não saem mal na foto. Elas saem mal quando elas são mal dirigidas. Gente, a direção é uma das etapas, se não a etapa mais importante na hora que a gente está fotografando outra pessoa. Porque muitas vezes a gente esquece, a gente fica tão preso, tão bitolado com a ferramenta, com a câmera, a configuração que a gente vai usar, qual que é a técnica que a gente vai usar ali. Então a gente muitas vezes fica focado nessa parte da técnica mecânica e esquece a outra técnica, porque sim, eu defendo que essa área da sensibilidade e da criatividade também é uma técnica, porque exige que você treine, exige que você estude, por mais que pareça que é algo que brota do seu ser e que tem muito a ver com intuição e o seu dom, não, são habilidades que você treina. Se você é fotógrafo ou videomaker e você tem essa vontade em dirigir as pessoas de uma forma mais natural, saiba que é completamente possível, você consegue sim exercitar essa habilidade. Com o passar dos anos, eu fui percebendo o quanto a direção fazia toda a diferença na hora das fotos. Nos meus primeiros ensaios, nos meus primeiros trabalhos, eu percebi que quando eu não conseguia criar uma conexão mínima que fosse, e aqui eu não estou falando sobre forçar a intimidade ou forçar uma amizade, isso acaba atrapalhando quando você força. Então, quando eu falo dessa conexão, é muito mais sobre você observar quem é a outra pessoa, qual que é a história que você vai contar, você ter esse interesse genuíno, independentemente se é um ensaio, se é um casamento, mas que você se interesse por aquela pessoa, aquela história que está na sua frente, para que você possa contar aquilo da forma mais natural, que faça sentido para ela. Muitas vezes a gente fica bitolado em criar fotos, imagens pra gente. Claro, sim, a gente precisa pensar na composição. Quando a gente pensa também nisso do estilo, o nosso estilo vai servir a nossa arte. Pode parecer um pouco contraditório e pode parecer um pouco redundante também, ao mesmo tempo, se você for parar para pensar. Mas, na verdade, quando a gente pensa na composição, quando a gente pensa na fotografia enquanto arte, quando eu tô falando isso, eu lembro muito de um livro, não sei se vocês já leram, já indiquei ele para vocês, que chama O Ato Criativo. Nesse livro, o autor fala muito sobre essa etapa da criação, sobre essa etapa de você ter essa noção de que, ao mesmo tempo que você está servindo o seu lado artístico, você está servindo a parte mais abstrata do que existe dentro da sua alma criativa, você também está servindo outra pessoa, no caso, o seu cliente. Então, nesses momentos, eu acredito que a gente precisa deixar o ego um pouco de lado, bastante de lado. Entender que, claro, é a nossa arte, sim, ali, mas que a gente, naquele momento, a nossa arte, ela está sendo uma ferramenta para, por exemplo, contar a história de um casamento, ou, por exemplo, contar a história na hora que a gente está registrando, fazendo o retrato de uma profissional. Então, assim, a gente está a serviço daquela história. E tem um gato miando. Me falem aqui nos comentários se faz sentido para vocês, se vocês querem que eu traga mais reflexões sobre esses temas. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like se você gostou, me deixa saber. E se quiser me seguir nas redes sociais, eu vou deixar por aqui, tá? Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!